Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise que eu vou fazer aí do seu caso, da sua história. Você não vai entrar na fila de espera da gravação gratuita, que são essas que vão ao ar no YouTube. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então à pergunta dela que diz assim: como lidar com a dependência emocional? Primeiro, deixa eu já fazer um esclarecimento aqui. Casos graves de dependência emocional podem indicar transtornos. Então, talvez você tenha transtorno da personalidade borderline, talvez você tenha transtorno da personalidade dependente. Então, assim, casos extremos, né, de dependência emocional. Agora, é óbvio, né, a grande maioria dos casos de dependência emocional não são assim, uau, meu Deus, né, a ponto de ser característico de um transtorno de personalidade. A grande maioria dos casos de dependência emocional tem origem no quê? Olha, de acordo com a minha experiência no assunto, dos atendimentos que eu faço, eu tenho visto que a grande origem da dependência emocional está na baixa autoestima. Então, uma pessoa que não conseguiu se enxergar de maneira adequada, por N razões, por N motivos. Então, por causa da forma como eu fui criado, por causa de alguma situação na minha infância e adolescência, no período escolar, a maneira como eu era tratado pelos colegas, a maneira como eu era visto, como falavam de mim. Então, isso pode trazer uma baixa autoestima muito grande, né? Muito grande mesmo. Então, assim, eu vou te dar um exemplo. Eu atendi uma moça, né? Linda, mas posso contar esse exemplo aqui, porque né, não tem como ninguém nem sonhar quem seja, mas ela participava de uma escola, por exemplo, e essa escola trocava cartinhas com uma outra escola. Então, trocavam cartinhas. Aí, então, por exemplo, né, eu, André, trocava cartinha com a Miriam, da escola tal. Então, eu contava como era aqui na minha cidade, e era de outra cidade, a outra escola. A Miriam contava como era lá, entendeu? Aí, o que acontece? Chegou um dia que houve um encontro. Então, nós vamos na escola tal. Então, eu aqui de Dois Córregos vou lá para a cidade de Araraquara, onde a gente troca cartinha com essa escola. Aí, todo mundo estava sentado, e aí, então, você ia sentar do lado do coleguinha com quem você troca cartinha. E aí, o coleguinha que estava trocando cartinha com ela, ele sentou com outras meninas. E aí, ela falou, por exemplo, nossa, mas né, cadê o fulano e tal? Aí as meninas, outras meninas falaram, senta aqui com a gente. E aí ela, nossa, mas por quê que ele não quis sentar comigo? E aí as meninas falaram, porque ele não gosta de preto. Vocês estão entendendo o negócio? E depois tem gente que fala que esses negócios de bullying é tudo frescurinha. Porque eu, na minha época, era chamado de narigudo, eu, na minha época, era chamado de orelhudo, eu, na minha época, era chamado de não sei o quê, de pau de virar tripa, e eu não morri por causa disso. Não morreu, mas não fala das consequências que tem também, né? Aqui, meu bem. Outra, uma coisa é chamada de orelhudo, meu bem. Tá? Outra coisa é a pessoa não sentar do seu lado por causa da cor da sua pele. Os impactos que isso tem na vida de uma pessoa são enormes, são gigantescos. Então, o que acontece? Óbvio que esse fato, por exemplo, associado a outros, né, geralmente ligados à cor da pele, por exemplo,
uma criança, uma adolescente ter que processar tudo isso, então o que acontece? Eu começo a não querer ser quem eu sou. Eu queria ser branca, se eu fosse loira, eu ia conseguir ficar com aquele menino. Olha só, eu começo a associar a pessoa que eu sou a algo ruim. Olha o impacto disso na autoestima. Isso eu estou usando esse exemplo, mas você pode pegar tantos exemplos que aconteceram na sua infância, a maneira como seus pais te tratavam, ou colegas, como eu estou te dizendo, ou até após chegar na fase adulta. Né? Um relacionamento tóxico que você teve, onde o seu namorado só te colocou para baixo. Então, quer dizer, a maneira como você se enxerga foi dada por ele. Ele falava que você é burra, ele falava que você não servia para fazer nada. Se você falasse que você ia fazer um curso, ele falava que você é burra para fazer esse curso, porque você não tem capacidade para fazer esse curso. Então ele sempre te colocou para baixo. Então você sempre se viu de uma maneira reduzida. Automaticamente você tem problema de baixa autoestima. A chance de você, quando entrar num relacionamento, desenvolver dependência emocional é enorme. Não é que ela é baixa, ela é enorme, altíssima a chance de você desenvolver dependência emocional. Porque aí parece que eu projeto tudo nessa pessoa. Então, tudo aquilo que parece que então eu não via valor em mim, parece que agora alguém viu. Tanto que tem gente que tem tanta baixa autoestima que a pessoa se pergunta como é que ele está comigo? Como é que essa pessoa está comigo? E aí, junto com a baixa autoestima, vem a insegurança. Então, eu desenvolvo a dependência emocional e eu começo a me anular diante da outra pessoa. Por quê? Porque eu quero que ela fique do meu lado a qualquer custo. Então, nem que eu tenha que fazer coisas que eu não gostaria de fazer. Eu giro ao redor da pessoa. O meu mundo vira a pessoa. Eu passo a girar ao redor dela. Ela se torna o eixo no qual eu fico girando. E quem que quer isso? Entendeu? Então, como lidar com a dependência emocional? Tirando aqueles casos que eu falei, de casos gravíssimos que podem ser indicativos de transtorno de personalidade borderline, pode ser indicativo de transtorno de personalidade dependente. Como que eu lido, então, com a dependência emocional? Cuidando da minha autoestima. Como que eu faço isso, André? Autoconhecimento, mas só ele muitas vezes não é suficiente. Eu vou precisar de um profissional. Vou precisar terapia para eu entender de onde está vindo, que situações que ocorreram, quais os fatos, quantos são os atendimentos que eu estou fazendo. Por exemplo, eu estava atendendo essa menina, linda. Quando ela contou esse episódio, por quê? Porque eu falei para ela na sessão anterior, eu falei para ela, olha, eu quero que semana que vem você me traga fatos da sua infância que te marcaram. Essa semana eu quero que você mergulhe em fatos que te marcaram, que te entristeceram. E você me traga na próxima sessão. Ela me apareceu com uma bomba dessa. Então, olha só. Aí eu peguei esse fato e comecei a juntar com outras, com as outras histórias que ela tinha me contado. Histórias que ela viveu num relacionamento, por exemplo. Aí a gente consegue entender por que esse fato atrapalhou a maneira como ela agiu no relacionamento. Por que esse fato atrapalhou a maneira como ela agiu no trabalho. De não se sentir suficiente no trabalho. Tudo, muitas vezes gira ao redor disso aqui, chamado autoestima. Ou seja, a maneira como eu me percebo. A maneira como você se percebe foi dada por você mesmo ou a maneira como você se percebe foi dada por outros? Você tem consciência real do seu valor? Questione-se. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.